Que bom. Comecei a gravar Bem, aqui. você. Beleza. Moçada, eu vou mostrar para vocês duas coisas. Estava previsto para a gente. Ai, desculpa aqui. Perdão. Estava previsto para a gente, na primeira etapa, ler esse livro aqui, ó. Os Miseráveis. Que essa versão é uma versão adaptada pelo Valci Carrasco. O autor é o Victor Hugo, mas o Valci Carrasco traduziu e adaptou. É bem fácil a leitura, bem tranquilo. Se vocês puderem adquirir, se vocês puderem ter acesso a esse livro, a essa versão aqui do Valci Carrasco, seria muito interessante. Esse livro se passa no período depois da Revolução Francesa, a partir de 1815. Mas ele expressa, ele consegue dar um retrato muito poderoso sobre a Revolução, sobre a sociedade francesa de uma forma geral, principalmente devido às consequências das guerras napoleônicas. Porque o período napoleônico, por mais imperativo que ele fosse, o resultado dele foi terrível para a sociedade francesa de uma forma geral, né? Principalmente a população mais pobre que vivia nas periferias. Então, esse livro conta a história desse pessoal. Só que esse livro aqui é uma versão bem facinha de ler, bem de boa, assim. Você lê em 3, 4 horas. Se você tiver fôlego, você vai embora e lê muito rapidamente, bem facilmente. E é encantador, né? Só que a versão original é esse moço aqui. Não sei se eu tinha mostrado para vocês que Os Miseráveis, do Victor Hugo, versão original, que tem 1.500 páginas. Mas é maravilhoso, é sensacional. Assim, eu estou encantado pelo livro, estou encantado pela escrita do Victor Hugo, e eu recomendo efusivamente que vocês utilizem o tempo de vocês da melhor forma possível, consumindo boas ideias, consumindo bons livros, porque isso vai fazer diferença na melhoria do vocabulário, no raciocínio, no conhecimento de histórias e por aí vai. E também para entender, no final das contas, qual foi o impacto da Revolução Francesa para a sociedade que seguiu depois. A gente vai estudar o século XIX, tanto na Europa, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, e a gente vai perceber que o negócio lá foi bem. O mundo do século XIX é muito louco, porque ele é uma espécie de escombro das revoluções que aconteceram no século XVIII. Tá? Então, eles precisam reorganizar tudo de novo. E nessa reorganização, eles acabam tendo que enfrentar uma série de outros conflitos. A França, por exemplo, vai acontecer, vai haver um monte de revolução ao longo de todo o século XIX e a coisa fica muito bagunçada. A história da França vai ser resolvida mais efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial. A, a partir da Revolução Francesa, de 1789, até a Segunda Guerra Mundial, a França vai enfrentar muita turbulência. Então é importante a gente ter obras literárias que expressam de forma muito nevrálgica, de forma muito visceral o que o século XIX foi. O século XIX foi muito louco, na verdade, foi muito doidão. O Victor Hugo é francês, então ele viveu ali no governo de Napoleão III, mas existe um autor que é o Charles Dickens, que faz a mesma coisa que o Victor Hugo, a coisa que o Victor Hugo faz para a França, o Charles Dickens faz para a Grã-Bretanha. E tem um livro também maravilhoso, que eu não li ainda, mas eu conheço a história por causa do filme. O filme se chama Oliver Twist, que é um filme que a gente vai ver. Quando a gente voltar, a gente vai assistir esse filme do Oliver Twist, que ele é bonitinho. A gente tinha começado a ver ou não, né? A gente vai ver, enfim, se a gente não começou a ver, a gente vai ver. A gente ia começar a ver a missão, não era isso, moçada? Sim. Não. Sim. A gente começou a ler Oliver Twist só, eu acho. Sim, mas ele falou que a gente ia ver a missão, que, tipo, um dos filmes, ele passou uns 2 filmes falando que a gente ia ver. E a missão, ele, tipo, falava toda hora dela. Tá.
porque a missão era sobre as guerras guaraníticas que aconteceram lá na região sul do Brasil. Acabou que não deu porque eu tenho o DVD, mas lá na escola a gente não consegue passar DVD, e até bem pouco tempo a missão estava disponível na Netflix e não está disponível mais. Então eu vou ter que comprar online por outro recurso. Não consigo comprar pelo YouTube, não está disponível no YouTube para ser comprado. Então eu vou ver outras maneiras de comprar. Mas eu vou disponibilizar para vocês depois. É importante para a gente assistir a missão, porque fala de um monte de coisa, sabe? Fala sobre laicismo, fala como o iluminismo foi, qual foi o impacto do iluminismo na população nativa aqui da América, né? Bem, hoje eu vou deixar para vocês um material falando sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa. Tem um outro livro, não vou conseguir pegar porque está muito longe aqui, mas tem um outro livro maravilhoso. Eu vou recomendá-lo numa trilha de conhecimento. Eu vou postar hoje, além do texto, eu vou fazer uma trilha do conhecimento. Que aí você vai avançando nos slides, você vai respondendo questões, vai vendo videozinhos, vai consumindo materialzinho. Devo colocar à tarde, e aí mais para o final do dia você já tenha disponível lá para vocês. Sobre a participação da mulher na Revolução Francesa. E por que eu estou falando isso? Para justamente pegar o gancho para a gente voltar onde a gente parou. Porque a gente estava falando sobre o início da Revolução, sobre o que aconteceu. Deixa eu partilhar minha tela aqui. Compartilhar. E aí a gente começou a falar sobre a Revolução Francesa. A gente falou sobre a queda da Bastilha. A gente foi até... Deixa eu ver que momento que a gente foi. Cadê? A gente falou dos grupos políticos, falou sobre o jogo da Pela, o salão do jogo da Pela. A gente foi até esse slide aqui, não foi? Sobre a queda da Bastilha? Ou a gente falou também sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Vocês lembram se a gente falou da... Só a queda da Bastilha. Tá. Então a gente não falou ainda da declaração, não. A imagem está aqui. Olha só. Muitas pessoas têm a queda da Bastilha, a data da queda da Bastilha, o 14 de julho, como ponto crucial da Revolução. Entretanto, na minha humilde opinião, já disse isso para vocês, que o ponto mais importante assim, nesse momento foi justamente a retirada dos deputados do Terceiro Estado da Assembleia lá dos Estados Gerais. Então eles saíram de lá, vão lá para o Salão do Jogo da Pela e se declaram em Assembleia Nacional Constituinte. Ao fazer isso, eles acabam inflamando a população, porque a população nesse momento estava passando por uma grave crise humana. Eles não tinham acesso à comida, não tinham acesso a pão. Pão era a base da alimentação francesa. Então a galera estava passando por grandes dificuldades. Isso significa, portanto, que, imagina, uma situação social e econômica dramática. E aí os representantes políticos tomam esse tipo de atitude, portanto, a população se sente impelida a fazer alguma coisa. E o que eles vão fazer? Vão lá e derrubam a cadeia, derrubam a Bastilha. Destroem a Bastilha lá, não destrói ela toda não, destrói pelo menos os portões e matam o cara que estava lá dentro vigiando os presos. Não tinha muita gente presa. Depois da queda da Bastilha, que acontece em julho, além dos meses de julho e agosto de 1789, há uma grande convulsão social. Essa convulsão social ficou conhecida como Grande Medo, porque muita gente, muitos nobres foram saqueados, foram roubados. As multidões de diversos lugares da França entram na casa dos nobres, roubam as suas coisas, matam alguns deles. Os padres são perseguidos, muita gente, a vida fica instabilizada completamente na França, em todos os cantos da França. Essa convulsão social amedrontou muito os deputados que estavam reunidos lá na Assembleia Nacional Constituinte. Uma coisa muito importante, porque foi no mês de julho que o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Significa, portanto, que o rei aceitava se submeter à Constituição. Não existia Constituição na França. Então, a partir dessa Assembleia Nacional, a França se torna uma monarquia constitucional. Obviamente que a Constituição precisava ser aprovada até então. Então, estava num processo. Eles estavam elaborando as leis, estavam elaborando as prerrogativas legislativas e por aí vai.
Bem, no meio dessa situação toda acontece a queda da Bastilha e acontece o Grande Medo. Para tentar apaziguar, um pouco o anseio e a demanda populacional, a Assembleia Nacional Constituinte cria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é do homem, porque por muito tempo, talvez vocês não tenham vivido isso, mas eu lembro que na minha infância, quando os professores falam assim, homem, notava-se simplesmente pelo uso da palavra a supremacia do homem em relação à mulher, né? Então criou-se uma tradição, por mais revolucionários que os caras fossem, eles queriam a sobreposição do homem na sociedade, né? Enfim, por mais libertários, por mais modernos que fossem, eles majoritariamente não consideravam a mulher capaz de desenvolver as mesmas ideias. E aí volta ao livro que eu queria mostrar para vocês, que é a Olympe de Gouges. A Olympe de Gouges é conhecida como uma espécie de precursora do movimento feminista. E ela, por quê? Porque ela foi uma escritora, ela foi mãe, ela é uma viúva, ela se casou com um homem mais velho, e aí o marido dela morreu, ela teve que criar o filho sozinha, e era uma intelectual. E ela optou, então, em não se casar novamente, justamente para ter a liberdade de escrever mais. Acabou sendo guilhotinada por outras razões. Depois eu vou contar essa história direitinho para vocês. Mas ela acabou sendo guilhotinada e o filho também não teve melhor sorte. O filho também acabou sendo morto pela Revolução. Como grande parte dos líderes revolucionários, depois que a Revolução se instala, a Revolução se estabiliza, muitos líderes, caras que tomaram o poder, que exerceram o poder, acabaram sendo guilhotinados. E a guilhotina tem uma característica muito importante, que é o seguinte: quando começou o processo revolucionário, muitas pessoas foram sentenciadas à morte. Só que a morte, ela se dava por meio de enforcamento, ou então a pessoa era decapitada. Bem, acontece que a decapitação era muito sofrível, porque às vezes o cara podia errar a machadada lá, a espadada, seja lá o que foi, e o cara ficava lá agonizando. Então era extremamente era chocante, na verdade, de ver uma cena dessa, mas todo mundo via, as pessoas iam todas, com as suas crianças, com seus filhos, todo mundo ia lá ver, fazer um passeio de domingo, vendo gente sendo morta. E o enforcamento também, dependendo da distância, da forma do cadafalso poderia falhar, a pessoa ficava lá também agonizando, ficava ali tremendo, então era uma imagem extremamente chocante. E aí se inventa a guilhotina. Na verdade, a guilhotina já existia, assim, de forma mais rudimentar. E aí, não sei o que lá, Guillotin, que era um inventor lá, ele fez então a guilhotina. Fez uma máquina, a guilhotina é basicamente uma estrutura de madeira, uma grande estrutura de madeira, com uma lâmina pesada, e ela extremamente conseguia dar uma precisão na morte da pessoa. E aí a guilhotina, por qual é o aspecto interessante da guilhotina? Por mais trágica que ela seja, né? Ela igualava todo mundo. A ideia da guilhotina é fazer com que as pessoas todas morressem da mesma forma. Aqui não há diferença. Se vai ser enforcado, se vai ser decapitado, não. Todo mundo vai morrer da mesma forma. Ou seja, há uma democratização no sentenciamento à morte, né? Enfim, mas depois a gente vai ver quantas pessoas, milhares de pessoas foram guilhotinadas na França. Bem, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento extremamente revolucionário. E eu quero que vocês prestem atenção nas letras e nos artigos dessa declaração. O primeiro artigo é liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é um dos valores mais importantes do iluminismo e ele é concretizado, trazido para um documento, e esse documento é espalhado para o mundo. Ou seja, todo homem tem liberdade de pensamento. Se você tem liberdade de pensamento, você também tem liberdade de expressão. Você pode falar o que quiser. A liberdade de expressão ele é fundamental
na consistência de uma democracia. Só há uma democracia onde liberdade de expressão. Então, por que, por exemplo, a gente chama o período da ditadura militar de ditadura militar? Não havia liberdade de expressão. As pessoas não tinham liberdade de expressão. Então, por mais a gente vive num momento histórico em que é tão natural a gente se expressar da forma que a gente quiser. Se a gente quiser, a gente vai lá, pega o TikTok lá, vira um TikToker e aí começa a espalhar os nossos vídeos. A gente pode fazer isso. Tá tendo um monte de aulinha de história no TikTok lá, do pessoal ensina a história de uma cidade, ou de um país, ou de um estado de uma forma bem engraçada. É muito legal a criatividade das pessoas. Bem, aliás, vocês podiam fazer isso, né? Seria interessante. Bem, de qualquer forma, vou pensar aqui num projeto bem legal aqui para vocês fazerem. Não sei se vocês curtem TikTok, não, mas eu tô achando legal. Eu nem tenho aplicativo, nem sei como é que faz, mas seria interessante, tá? Bem, então, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, poder falar e expressar. E para ter liberdade de expressão, é preciso ter liberdade de imprensa. É preciso ter liberdade de imprensa. Se não tiver liberdade de imprensa, a gente não está vivendo uma democracia, entende? Saca? Por quê? Então, é um valor fundamental para as sociedades modernas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, para que os jornais, os meios de comunicação divulguem as suas ideias. É claro, gente, todo e qualquer meio de comunicação traz interesses políticos por detrás. Não, a gente não pode ser inocente. Entretanto, quem vai filtrar isso é justamente o cidadão. Então é preciso acreditar na capacidade cognitiva das pessoas, das sociedades modernas, para que as pessoas tenham discernimento sobre exatamente o que aquilo é correto ou não. Sem isso, a gente não pode ter uma sociedade politicamente saudável. Então é muito importante que a gente preserve isso, que a gente tenha isso em mente. Uma coisa muito importante da declaração é a igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei, portanto, todas as pessoas seriam julgadas da mesma forma. Não haveria distinção, teoricamente, entre pobres e ricos. Se a pessoa cometer um delito, todo mundo será julgado pela força da lei. Soberania popular. O poder é o povo, o poder vem do povo. É o povo que dá a uma pessoa o direito de usufruir por um tempo o poder. E essa soberania significa, portanto, o seguinte: se esse representante subir ao poder e representar os interesses do povo, do coletivo, de uma forma geral, beleza, ótimo, tudo tranquilo. Agora, se esse sujeito, se essa pessoa, se esse presidente, se essa presidente, se esse, enfim, esse governante, não corresponder à soberania popular, ele pode ser retirado, porque o poder é do povo. Então o povo escolhe se essa pessoa vai estar lá ou não. Entende como é que isso é importante para os dias atuais? Então não existe. E outra coisa, o governante ele é um servidor à soberania popular. A soberania popular é maior do que o governante. Porque é o seguinte, o governante vai embora, mas o Estado vai permanecer. Então, a função desse governante é manter as coisas em ordem. Se não conseguir as coisas em ordem, o povo pode tirá-lo de lá. O governo deve preservar os direitos naturais, que é a liberdade de expressão, o direito à propriedade privada, a livre iniciativa e por aí vai. Todos esses direitos naturais são previstos, portanto, quando a gente estava discutindo o iluminismo, e eles foram trazidos aqui para esse documento. E a sociedade deve ser melhorada pela razão, pela capacidade racional de avaliar, de pensar. Portanto, há implícito aqui uma valorização, por exemplo, da ciência, do conhecimento. O conhecimento é um parceiro no desenvolvimento social. Há um grande otimismo dos políticos e dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores neste momento, para o desenvolvimento da humanidade. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma grande expectativa para que as coisas efetivamente aconteçam, para que as coisas melhorem, porque o mundo do antigo regime ele é muito opressor. Ninguém aguentava mais, só aquelas pessoas que eram privilegiadas, obviamente. Mas a população, de uma forma geral, estava subjugada aos interesses dos reis absolutistas. Portanto, os burgueses se empenharam muito para fazer com que a revolução acontecesse.
Bem, então esse documento ele foi publicado em agosto de 1789. O professor Edmar não trouxe uma coisa aqui muito importante, mas eu vou contar a história. Em outubro de 1789, depois aqui da declaração, aconteceu um fato muito interessante, que era o seguinte: o rei e a rainha, por mais que o rei tivesse assumido ou tivesse declarado a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte, o rei continuava lá em Versalhes. A capital do governo francês foi, até o governo de Luís XIV, foi em Paris. Luís XIV, que construiu o Palácio de Versalhes, transferiu a capital de Paris para Versalhes. Versalhes fica ali pertinho, nós que já viajamos muito para a França, sabemos muito bem. Versalhes fica perto ali de Paris. Então a galera saiu, o governo, a corte francesa foi transferida de Paris para Versalhes. Então os governos de Luís XIV, Luís XV e Luís XVI se deu a partir ali do Palácio de Versalhes, um palácio maravilhoso lá. Bem, o que acontece? A população em outubro de 1789, não a população, as mulheres, lideram uma marcha, chamada Marcha a Versalhes, ou Marcha para Versalhes. As mulheres saem a pé de Paris, andando, uma grande quantidade de mulheres, centenas de mulheres, e vão até uma multidão, milhares de pessoas, na verdade, vão até Versalhes. Para quê? Para exigir do rei duas coisas. Primeiro, que o rei volte para Paris, e segundo, pão. A população começa a pedir pão, começa a pedir comida, né? Bem, o que chama a atenção é o fato de que essa marcha foi liderada pelas mulheres e muitos homens que participaram se vestiram de mulheres também. Tem inclusive uma imagem, a imagem que eu queria mostrar para vocês, homens, né, com a barba assim, eles se vestem de mulheres e vão juntos, as mulheres cantando, cantarolando canções, enfim, e eles chegam lá, inicialmente, 5, 6 de outubro, o rei estava caçando, estava no meio do mato caçando lá, um monte de animal, o rei caça um monte de 80 animais, fica acumulando lá animal para ser deixado morto lá nos cantos, enfim, só pelo simples prazer de matar animais. O rei estava caçando e a rainha, o rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta estava no palácio. Bem, quando a multidão chega, a galera, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Alguém manda um recado rapidamente para o rei, manda uma mensagem no WhatsApp. Ô Luís XVI, volta rápido porque o bicho está pegando aqui. E aí, quando o rei Luís XVI chega, ele vê aquela situação toda, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí já liga, bate um telefone assim, faz uma videoaula, uma videoconferência lá para o chefe da Guarda Nacional. Assim, mano, tem uma multidão de gente aqui, por favor, nos ajude a proteger. Só aí a Guarda Nacional vem de fato. Entretanto, o Palácio de Versalhes, você sabe muito bem, é gigantesco. A população já estava dentro do complexo do Palácio de Versalhes. A Guarda Nacional fica de fora do complexo. A multidão que está dentro não deixa a Guarda Nacional entrar. Então a corte francesa fica à mercê dessa multidão enfurecida. A galera começa a gritar, pedindo as tripas da rainha Maria Antonieta, porque eles queriam fazer miçangas com as tripas da Maria Antonieta. A multidão estava em fúria. Desse episódio que surge aquela lenda de que a Maria Antonieta teria dito que se a população está pedindo pão e se não tem pão, que comam brioches. É dessa situação aí que vem essa lenda, que não é comprovada historicamente. Mas no final das contas, o que acontece? A população, aquela multidão ali dentro do complexo, está de boa ali. O rei voltou. Então, assim, na madrugada do dia 5 para o dia 6, talvez essa data eu esteja um pouco capenga nela, mas acontece em outubro. Mas na madrugada, a população fica ali no pátio do palácio e a família vai dormir. O rei e a rainha vão dormir, porque na cabeça deles, a Guarda Nacional iria protegê-los. Só que no meio da madrugada ali se descobre que alguns portões estão abertos. A galera entra enfurecida no palácio e consegue chegar até o quarto da Maria Antonieta. E aí a Maria Antonieta ela escapa por uma passagem secreta até o quarto do rei e aí ela consegue se proteger. E a galera fica ali de boa. Mas assim, essa multidão
Ao invadir, matam muitos guardas, cortam a cabeça desses guardas, espeta a cabeça desses guardas em lanças, e fica com aquela cabeça lá. Tipo assim, falando assim, ó, se vocês não saírem daí, se vocês não tomarem alguma atitude, a gente vai fazer isso com vocês. Até que em determinado momento, o rei, ele promete à multidão de que ele iria sair. Então ele vai até uma sacada, ele, a rainha e os seus filhos, e uns servidores mais próximos, eles vão até uma sacada para falar para a multidão. Nesse momento, na verdade, quem toma a dianteira é Maria Antonieta, porque o rei estava amedrontado. Maria Antonieta chega primeiro e fala assim, eu sou a rainha de vocês, não sei o que lá. Aí a multidão já dá opa, peraí. Porque por mais enfurecida que estivesse a multidão, a presença da rainha deu uma acalmada. E aí eles prometeram, não, a gente vai para Paris. E aí, só que faz um grande comboio de Versalhes até Paris. E esse comboio, obviamente, a família, a corte real fica lá em carruagens e a multidão andando ao lado. E a multidão cantando músicas, gritando, estavam xingando, continuaram xingando, falando coisas obscenas. Havia um boato de que aconteciam orgias no Palácio de Versalhes, então a população estava enfurecida com isso também. Pois é, porque enquanto a gente está aqui labutando, vocês estão aí na quarentena fazendo churrasco. Não é isso não, isso é outra coisa. Mas enquanto a gente está aqui sofrendo, vocês estão aí fazendo coisas que não devem. Pois é, então a população ficou enfurecida. Então, nesse comboio de Versalhes até Paris, a galera estava... E aí, a família real volta para Paris e fica no Palácio de Tuileries, aguardando os próximos acontecimentos. Bem, enquanto essa situação, esse episódio estava acontecendo, os deputados da Assembleia Nacional Constituinte estavam trabalhando. Então, nesse momento, eles estão lá elaborando as leis, a burguesia toma frente desse momento, e esse momento da Assembleia Nacional Constituinte, basicamente, ele vai durar de 1789 a 1792. Então, esse é o primeiro período da Revolução. É um período, depois daquela convulsão social toda, do Grande Medo, da queda da Bastilha e da marcha para Versalhes, a coisa mais ou menos se estabiliza. E é mais ou menos mesmo, viu? Porque a situação está bem dramática. Bem, nesse momento, quando a galera está trabalhando ali, a burguesia começa a trocar ideia com a aristocracia. Seus nobres, percebam o seguinte, se vocês não tomarem uma atitude, se vocês não ficarem mais democráticos, o fim de vocês vai ser a guilhotina, vai ser um enforcamento. Então, por favor, prestem atenção ao que está acontecendo. Alguns setores, então, da aristocracia começam a se conciliar com a burguesia. E aí a tentativa, grande 90% dos parlamentares, era favorável a uma monarquia parlamentar. Não sabia nesse momento a república. Eles queriam mas que o rei se submetesse à Constituição. E nesse mesmo momento, a população mais pobre que tinha ajudado a derrubar a Bastilha, que tinha colocado o terror nos padres e na aristocracia, que tinha feito a marcha para Versalhes, essa população mais pobre, ela ficou alijada, ela ficou separada, ela não foi contemplada nas instituições representativas, revolucionárias nesse momento. Então a população mais pobre ficou ali meio ali escanteada, ela ficou ali meio no canto ali, esperando para ver o que vai acontecer. Entretanto, os líderes políticos nesse momento começam a tomar medidas que beneficiavam a população. Então a coisa começa a melhorar ali um pouquinho. Então. Enquanto isso estava acontecendo, é um período de muita incerteza, é um período ainda muito incipiente, esse primeiro momento aí da Revolução. Enquanto isso estava acontecendo, o rei começa a articular, porque ele tinha contato com outras cortes europeias, ele começa a articular um plano de fuga.
e de resistência contra os revolucionários. Então ele manda recado, ele consegue lá aplicativos no celular dele para mandar mensagens secretas, criptografadas, enfim. Então ele cria grupos privados no WhatsApp para conversar com as outras cortes europeias. E ele consegue efetivamente mobilizar pessoas que haviam fugido, muitos nobres, padres, fugiram da França quando o bicho começou a pegar. Então essa galera que foi principalmente para a Áustria, essa galera começa a se articular para tentar acabar com a Revolução. Porque foi muito assustador. Imagina, o pessoal ir lá buscar, violar o palácio do rei e tirar a rainha à força, isso é uma coisa impensável nas cortes europeias naquele momento. O povo fica muito assustado mesmo. Bem, então o rei está articulando, enquanto isso está acontecendo, o rei está articulando a resistência e, obviamente, que essa articulação vai dar uma treta cabulosa na situação da França. A França vai ficar numa situação muito instável. Bem, calma. Antes de eu ir para frente, para mostrar para vocês o que as realizações efetivas. Moçada, pergunta. Vamos lá. Quero que vocês me façam perguntas para eu não ficar aqui falando nesse monólogo chato que eu fico fazendo aqui comigo mesmo. Quero que vocês me falem. Aceita o café? Meu café esfriou, inclusive. A Ana Gabriela fez uma pergunta no chat. Ué, cadê o chat? Eu não tô vendo aqui, não. Não tá aparecendo. Não, a pergunta dela não tá aparecendo. Ela tá mostrando aqui. Só tem a última notificação que eu tenho aqui no meu chat, é reunião, a gravação foi iniciada. Não tá aparecendo pra mim também a dela no chat. Ué, mas Eu acho que ela excluiu a mensagem, eu acho. Ah, tá. Porque tá Alguém- escrito assim, essa mensagem foi excluída. Ah, tá. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Aí, ó, vê aqui, ó, a Ana Gabriela fez a pergunta. Vou escrever de novo. O meu filho tá aqui do meu lado, ele também tá tendo live. Que Dá um oi gracinha! Dá um oi para os meninos. Vem cá, Lucas. Vem cá, mostra só. Se você aparecer aqui, Lucas, eu te ajudo a logar aí, ó. Tô esperando a Ana Gabriela fazer a pergunta, tá? Ele tá com vergonha. A queda da Bastilha foi antes ou depois do rei reconhecer a Assembleia? A queda da Bastilha aconteceu antes, tá? Por causa da queda da Bastilha e também por conta do clima horrível que estava acontecendo, o rei acabou reconhecendo a legitimidade da Assembleia. A queda da Bastilha aconteceu no dia 14, e aí foi alguma coisa no dia 20, alguma coisa que o rei reconheceu a legitimidade. Na verdade, não há uma data precisa, mas foi nesse contexto. Não há uma data específica. Foi nesse dia, às 20 horas, com aquele protocolo, aquele memorando, enfim. Mas há uma aceitação do rei de, não, beleza, de boa, eu aceito me submeter à Constituição. Tá? Ana Gabriela. Você podia falar, Ana Gabriela. Você está com vergonha? Eu ouvi sua voz. Não, foi a Raíssa. Eu tenho uma pergunta também. Diga, Raíssa. Depois da queda da Bastilha, houve um período do grande medo, não foi? Tinha muita violência, a população estava revoltada. Foi. Aí foi nesse período que a população mais baixa, né, que não estava fazendo parte do planejamento da Constituição, foi lá para como chama? Onde o rei estava, para Versalhes. Uhum. Foi a marcha para Versalhes aconteceu em outubro. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi promulgada, foi divulgada em agosto. Esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem, foi feito para apaziguar os ânimos. Então, depois da declaração, os ânimos começaram a se apaziguar um pouco mais. Então, o período do grande medo, ele mais ou menos se apazigua ali em agosto, setembro. Não obstante, a marcha para Versalhes acontece em outubro.
que aí é o momento em que eles tiram um rei e a rainha de lá. Então, cronologicamente, acontece o seguinte, queda da Bastilha, a aceitação do rei da legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte, grande medo, declaração dos direitos do homem e do cidadão, e aí marcha para Versalhes. Então, são essa sequência de um período de 3, 4 meses, são esses os fatos mais importantes que acontecem. E nesse momento em que o rei começa a planejar uma resistência. Está vendo o cabelinho aqui do Lucas? Aqui, ó, cabelinho do Lucas. Enfim, agora fica quietinho e vai fazer a sua coisa. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Enquanto o rei estava articulando a sua resistência, a Assembleia começa a tomar algumas atitudes importantes para a França. Então, esse slide aqui mostra as realizações da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Então, primeira coisa importante, nesse momento, a Assembleia vai abolir os privilégios feudais. Então, lembra que eu falei que o primeiro e o segundo estado tinham privilégios, eles não pagavam impostos e ainda recebiam os impostos pagos pela população? Então, nesse momento, eles vão ter que pagar impostos também. Então, a população começa a pagar imposto. O que é engraçado é porque em alguns regimes monárquicos, determinada da população não paga impostos. Aconteceu um episódio aqui no Brasil, que foi a Guerra de Canudos. Uma das razões pelas quais o Antônio Conselheiro se revoltou contra a República no Brasil, na Guerra de Canudos, foi justamente a questão do imposto. Então ele falou assim, não, aqui é um absurdo, a República é um sistema demoníaco, cobra da gente imposto, isso é um absurdo, enfim. Mas, enfim, voltando aqui para a França, o clero e a nobreza terão que pagar impostos a partir de agora. E acaba a servidão. A servidão deixa de existir nesse momento com isso, com a abolição dos privilégios feudais, acaba com a servidão. A servidão significava a submissão de um cidadão, de uma pessoa, a um determinado senhor feudal. O senhor feudal não fazia nada, só tinha lá o seu castelo, o seu feudo, e aí os servos tinham que trabalhar para ele. E o servo não podia sair do local, não podia ter propriedade privada, não podia reproduzir o que quisesse. Era um escravo sem apanhar. Então ele era forçado. Muitos eram presos quando desobedeciam aos contratos que faziam. Nesse mesmo momento, já falei, acontece a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O clero perde seus bens, há um confisco dos bens do clero, muitos terrenos, muitos territórios, joias pessoais, castelos, propriedades de uma forma geral, são tomadas pelos revolucionários. Por quê? Porque eles pegam essas riquezas para justamente financiar, para tentar melhorar a situação econômico-financeira da França. Então, há uma forte perseguição no clero. Muitos padres se convertem ao espírito revolucionário, mas muitos não, muitos resistem, portanto, muitos são mortos. Enfim, o que acontece é que alguns padres, inclusive, numa atividade que eu mostrei para vocês, se vocês lerem as letras pequenininhas, mostra lá alguns padres propondo para as freiras justamente isso, já que agora eles não tinham mais o voto de castidade, então eles podiam se casar, podiam namorar, enfim. Elaboram a Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero são as leis ou são os códigos que prevêem o comportamento do clero. O clero agora vai ser submetido a uma lei laica. O clero vai ser um cidadão comum. Um padre, bispo, vão ser cidadãos comuns, como todos os outros. Então, nada de mais especial em relação a eles. Então, há uma forte perseguição, há um grande... Lembra que uma das características fundamentais do iluminismo é justamente o anticlericalismo? Então, eles levam isso à concretude. Começam, então, a perseguir o clero, começam a submeter o clero a um código civil. A França será dividida em 83 departamentos. E esses 83 departamentos são departamentos administrativos, cada um deles terá uma liderança, uma espécie de prefeito, governador, para dar satisfação, para tentar organizar ali o departamento. Então, há uma descentralização do governo. O poder monárquico era totalmente centralizador, a partir, então, desse momento, há uma descentralização. Já falei disso, a abolição da desigualdade de impostos, e aí, no final das contas, eles conseguem promulgar a Constituição no ano de 1791.
Edmar, você havia dito que o primeiro momento aqui, o primeiro momento da Revolução, vai durar de 1789 até 1792. E por que a promulgação da Constituição não representa o fim desse período? É porque vai acontecer um monte de problema agora. Porque a Revolução Francesa é muito legal, tragicamente legal, mas é muito complexa, é muito fato, é muito evento, muita reviravolta. O rei não estava nada feliz com essa situação. A Constituição é promulgada, agora ele vai ter que obedecer, mas... Então, portanto, agora vai começar um novo período que é a monarquia constitucional, só que o rei começa, na verdade, a articular um golpe. Ele vai tentar fugir da França. E isso vai ter grandes repercussões lá. Bem, Nossa Senhora. Nesse momento, faltou um slide aqui, viu? O período que seria da monarquia constitucional, que vai ali de 1791 a 1792, é um período de grande instabilidade. Por quê? Porque o rei está se articulando, acontecem conflitos internos. Então, esse período nem pode ser caracterizado efetivamente como uma monarquia constitucional, porque está tendo só treta, só problema. O rei não está governando efetivamente. Quem governa, quem manda na bagaça é a Assembleia Legislativa. Porque o que acontece? Existia uma monarquia, existia uma Assembleia Nacional Constituinte até a elaboração da Constituição. Quando a Constituição é promulgada, aquela Assembleia Nacional Constituinte se torna Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o corpo legislativo que vai ajudar no governo do rei. Só que nesse momento em que a Assembleia Legislativa está ali criando outras leis, está verificando projetos de leis, etc., o rei começa a tretar com eles. Porque o rei tenta fugir, o rei tenta articular uma resistência. E aí, nesse momento, a Áustria... Gente, a Áustria pintou do nada? Não. É porque muitos nobres franceses foram para a Áustria. E lá eles criaram uma milícia. E essa milícia tenta invadir a França. E isso acontece no abril de 1792. Portanto, esse período inicial de 1792, em que ocorre a Assembleia Legislativa, é um período de muita instabilidade. É um período da monarquia parlamentar, da monarquia constitucional, mas um período de grande instabilidade. E aí, quem vai salvar? Quando a milícia austríaca, com nobres franceses, entram na França, e essa entrada é avassaladora. Eles entram e começam e vencem assim, todas as resistências que eles encontram assim que entram na França são facilmente vencidas. Então, esse exército austríaco, eles chegam até Paris. Só que quando eles chegam em Paris, quem vai salvar a revolução? A população mais pobre, os sans-culottes, que era o povo mais simples, era o povo camponês, que eles fazem lá uma espécie de milícia chamada Comuna Revolucionária, e essa Comuna Revolucionária é responsável para conter o avanço austríaco. E aí, portanto, eles conseguem vencer os austríacos. Graças à atuação da Comuna Revolucionária, os austríacos vão ser expulsos da França. Então, depois da aprovação da Constituição até a invasão da Áustria, o rei está ali fingindo de bobo, como se nada tivesse acontecido com ele. Mas ele foi o principal articulador da entrada desse exército de resistência. Esse exército monárquico, de resistência do antigo regime, né? Então, assim que os sans-culottes vencem o exército austríaco, eles exigem a prisão do rei. O rei é traidor, o rei... E o rei, então, ele passa a ser mais vigiado, ele passa a ser acautelado, ele fica ali, ele não pode sair do palácio, enfim, porque descobrem que, na verdade, quem articulou o exército austríaco foram as mensagens de WhatsApp. Alguém fez uma delação premiada lá e descobriram, pegaram lá o celular do rei e falaram assim, rei, você que está articulando esse exército, né? Então, portanto,
os sans-culottes e os outros membros do governo legislativo começam a tomar medidas mais duras contra o rei. Bem, por conta, devido a essa articulação secreta do rei com exércitos conservadores, o rei está acautelado, mas eles não veem outra forma, eles não veem outra alternativa senão acabar com a monarquia. Porque o rei vai continuar traindo a gente, o rei vai continuar tentando... o rei tentou fugir, o rei tentou articular uma resistência, o rei fez um monte de besteira. Então, os revolucionários se sentiram traídos. E como se sentiram traídos, eles começam a organizar, então, uma nova etapa da Revolução. Bem, então, para recapitular, é o seguinte... Nossa, eu falei demais, eu acabei esquecendo o horário. Então, para recapitular, o que a gente viu até agora? A gente viu esse momento esse momento revolucionário da Assembleia Nacional Constituinte, que vai durar até o finalzinho ali de 1791, quando acontece a promulgação da Constituição, inaugura-se a monarquia constitucional, mas esse período é de muita instabilidade. A monarquia constitucional ela vai durar ali do finalzinho de 1791 até setembro de 1792, quando, teoricamente, o governo francês é o rei, ajudado por uma assembleia. Só que o rei, nesse momento, ele tenta fugir, ele articula um exército de resistência contra a Revolução. E aí o rei não faz nada, basicamente. É um período de guerras, de batalhas, é um período de grande instabilidade. E aí, no final das contas, os revolucionários, percebendo que aquela monarquia constitucional não ia dar certo, eles proclamam a República em setembro de 1792. Então é isso que acontece. Então a gente percorreu o período de 1789 até 1792. Tá bom, moçada? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Eu até tenho, mas aí eu te pergunto no fórum. Porque Tá, já Carol. acabou, né, o tempo. Tá. Não, mas pode falar, não tem problema não. Não, é só porque eu vi numa videoaula que o negócio dos jacobinos e dos girondinos foi, tipo, antes de proclamar a República. Aí eu não entendi direito essa parte. Olha só, Tipo, lembra lá da Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Sim. Gerais, pois é, na Assembleia dos Estados Gerais, aqueles grupos, os grupos políticos que apareceram na Assembleia dos Estados Gerais são esses. Tinha os cordeliers, que era uma pequena burguesia mais ligada aos interesses populares, tinha os jacobinos, os girondinos, tinha os aristocratas, tinha os montanheses, tinham vários grupos dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Quando o terceiro estado, os deputados do terceiro estado se retiram da Assembleia dos Estados Gerais, isso a gente está falando de março, abril de 1789. Quando eles se retiram, eles começam a escrever a Constituição. Nesse momento em que eles estão escrevendo a Constituição, há uma separação. Inicialmente eles estavam todos juntos e misturados, de Shallow Now, mas depois eles começam a separar. Por quê? Porque os jacobinos eram mais favoráveis às mudanças populares, de cunho popular. E os girondinos eram ligados à alta burguesia. Então, essa diferenciação, na medida em que a Revolução vai avançando, ela vai se tornar cada vez mais notável. Nesse momento, o grande foco é manter a Revolução de pé, manter a Revolução acontecendo. Então, o inimigo comum torna necessária a união de jacobinos, girondinos e outros tantos grupos que existem nesse momento. Mas, na medida em que eles proclamam a República, aí a diferenciação ela vai ser irreconciliável. Girondinos e jacobinos não vão se reconciliar mais. E aí as tretas vão ser homéricas. Tá? Então, eles já tinha a diferenciação lá na Assembleia dos Estados Gerais. Eles se unem em torno de um inimigo comum, para lutar contra o inimigo comum, mas depois da proclamação da República, essa diferenciação vai ficar cada vez mais explícita. Tá bom?
Moçada, olha só, então, façam as atividades, vou deixar lá uma atividade interativa, uma trilha do conhecimento, vou deixar à tarde para vocês fazerem. Façam, se qualquer dúvida, vocês me chamam lá no fórum, tá bom? Obrigado pela presença de todos, foi um prazer enorme tê-los aqui comigo e eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, me chamem lá no fórum, tá bom? Obrigada Um abraço, a pessoal. você, Guimarães. Obrigada. Obrigada, Vera. Eles são lindos. Tchau.